Nós não temos nenhuma experiência positiva. Todos, inclusive Trump, consideram isso uma quadrilha absolutamente corrupta e bandida. A invenção de Kuchma com o Memorando de Budapeste enganou toda a Ucrânia. Vejo uma guerra longa de 3 ou 4 anos, talvez até mais 1 milhão de jovens ucranianos morrerem. Depois disso, não haverá mais quem enviar à linha de frente. E é nesse ponto que começa o que estou dizendo. Saúdo vocês, estimados espectadores, aqui é Vasily Zverev. Como sempre, tentamos falar sobre o que é importante. Hoje estamos em contato com Leon Beinstein, cientista político e ativista social. Leon, olá. Boa tarde, sempre um prazer, Vasily. O sentimento é mútuo. Bem, vamos direto ao assunto. O Departamento de Estado declarou oficialmente que não houve nenhum acordo entre Trump e Putin no Alasca. Então Trump simplesmente usou cinicamente o chamado espírito de Anchorage para enganar o Kremlin e ganhar tempo para a Ucrânia? Ou qual é a questão? Para ser sincero, não sei o que passa na cabeça do Trump. E que tipo de acordos poderiam ter sido feitos? Putin e Trump, se não me engano, ficaram juntos no carro por uns 40 segundos. Sozinhos, eles não tiveram mais tempo para negociar. Se houve algum acordo, foi algo como: vamos beber amanhã? Não, não posso. Tenho que viajar, meu fígado não está bem. Então até logo. Eu não entendo que tipo de acordos foram feitos no Alasca. Sinceramente, não está nada claro. Bom, foi decente. Ele foi até lá, apareceram, conversaram, mas nada mudou. Obrigado. Pois é, esse é o ponto. Mas você viu como a Rússia, desde agosto do ano passado, ficou o tempo todo explorando politicamente esse tal espírito de Anchorage. E aqui, bem, caso algum dos nossos espectadores por acaso tenha perdido o que está acontecendo então, quero lembrar que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Rubio, declarou oficialmente que no encontro entre Trump e Putin em Anchorage não houve nenhum acordo, apenas algumas propostas foram discutidas. E eu não sei de onde vieram esses vazamentos que apareceram na mídia, se é que podemos chamá-los de vazamentos. Mesmo assim, a mídia dizia que supostamente Putin contava com a entrega de Donbass, exigia 4 regiões e mais tarde teria concordado com uma troca de territórios. E começou a reclamar que os americanos recuaram das promessas sob pressão da Europa. Ou seja, basicamente a pergunta é a seguinte, Leon: porque o Kremlin, eu repito, se apegou tão obstinadamente a esse mito do espírito de Anchorage, se em primeiro lugar não havia nenhum documento jurídico assinado e B, na verdade, nem mesmo informalmente os Estados Unidos nunca declararam isso? Na minha opinião, vou responder começando pelo final e depois pelo início da sua pergunta. Na minha opinião, o próprio fato de que Putin partiu, agora não posso dizer exatamente 2 ou 2 horas e meia mais cedo do que o previsto. Já foi dito que ou chegaram a algum tipo de acordo russo, claro e rápido, que deveríamos ver lá nos próximos dias, no máximo algumas semanas. Sim, mas o que não vimos? Ou então nada foi alcançado e ambos os lados estavam esperando por algo, porque nos Estados Unidos também escreveram que esperavam que Putin viesse com alguns acordos ou desacordos concretos, mas Putin começou de novo a enrolar. Ou seja, eu não me lembro de alguém, exceto a imprensa de oposição, que escreve o que quiser, sim, tipo, quero escrever que o Vazia é um idiota, eu escrevo sem confirmar nada. Mas aqui justamente diziam que em Anchorage nada foi alcançado, que foi totalmente em vão terem ido até lá. A única coisa que pode ter acontecido é que, nesses 40 segundos, talvez tenham feito algum acordo. Não sabemos, mas formalmente, pelo contrário, foi uma completa decepção. E o que a Rússia dizia lá e por quê? Bem, eles provavelmente tinham seus próprios objetivos, talvez enganar alguém, ou normalmente enganar o próprio povo, às vezes a Ucrânia, como inimiga. Não sei, não vejo mais nada. Não vejo nada do que Rubio disse agora que seja diferente do que ouvimos da administração todo esse tempo. Mas para Moscou, ao que tudo indica, isso foi como um banho de água fria, porque lá o próprio chefe do Ministério das Relações Exteriores, Lavrov, expressou surpresa com as palavras de Rubio. Ele afirma: sempre acredito no Lavrov, independente do que ele diga. Quando ele fala, acredito nele. Quando ele fala coisas opostas na mesma frase, também acredito nas duas.
Editor, ou seja, Moscou agora, pela boca do Lavrov, está basicamente acusando a administração Trump de uma enganação diplomática barata, falando em palavras simples. Bom, ok, então eu tenho uma sugestão para o Lavrov, sobre quem vocês sempre dizem que se parece comigo. Então, o pobre Lavrov, aliás, um homem infeliz, se ele realmente se parece comigo. Então, que ele coloque algo na mesa, então apresente sim, tire, como Mayakovsky dizia, sim, das calças, uma duplicata da carga preciosa. Olhem, invejem, eu sou cidadão da União Soviética, e mostrem o que foi dito, e em que, onde, qual é a banalidade do truque. O truque já foi repetido 100 vezes. Eu não entendo, talvez ele tenha falado de forma mais clara, talvez tenham chegado até Rubio algumas conversas na Europa ou algo assim. Ele disse, não, pessoal, nós já falamos isso 100 vezes, mas nada foi alcançado. Que acordos são esses de que vocês falam? Foi só isso que ele disse. Mas ainda assim, se olharmos para as declarações, digamos assim, feitas por representantes da administração americana nas últimas semanas, devemos prestar atenção, por exemplo, às palavras do vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Levin, que em Gdansk declarou que a Ucrânia está vencendo a guerra, que passou para a ofensiva. Ele destacou que os Estados Unidos apoiam o plano de paz de Zelensky, mas Putin o rejeitou. E isso coloca Trump em uma posição difícil como mediador. E aqui provavelmente eu acrescentaria que vocês certamente ouviram, sim, quando Trump, em uma das entrevistas, ao ser perguntado se a Ucrânia está vencendo, respondeu que Zelensky está se saindo bem, que ele está resistindo bem. O que quer dizer é que parece que a retórica da administração mudou um pouco. Com o que isso está relacionado, porque alguns dizem que, bom, a Rússia naturalmente também ficou agitada por causa disso. E diz que é tudo culpa dos Estados Unidos. Digamos assim, os motivos da administração americana, que agora, pelo menos publicamente, demonstra uma mudança em sua política externa em relação à guerra entre Ucrânia e Rússia. Eu não acredito que alguém em sã consciência na Rússia achava que a América estava do lado deles, certo? Então, por isso, está mudando de direção. A América continua indo para onde sempre foi. Nós nunca estivemos do lado da Rússia, de um país que todos, inclusive Trump, consideram uma quadrilha absolutamente corrupta e bandida. Nós sorrimos para eles, apertamos suas mãos, porque eles têm um cesto das terras do mundo, uma quantidade enorme de minerais e a bomba atômica. Por isso seria tolice dizer para eles que são idiotas, que os odiamos e coisas do tipo. Mas eles são idiotas e nós os odiamos, então não há nenhuma guinada, claro. A questão é que a Rússia está tentando cada vez mais ajudar o Irã. Mas não é ao Irã com quem estamos negociando, e sim especificamente as forças armadas que estão lutando contra nós. A Rússia está tentando de todas as formas fornecer armas para lá. Além disso, por assim dizer, existe a possibilidade de que a Rússia de alguma forma também esteja agindo junto com o Hezbollah, o que eu acabei de mencionar apenas como uma suposição. Eles não têm, eu acho, rotas diretas. Quer dizer, até existem rotas diretas, mas para entregar lá é complicado. Mas de alguma forma estão ajudando. A gente não gosta desse erro porque precisamos resolver esse problema. E quando o problema era só entre a Ucrânia e a Rússia, que nos Estados Unidos é percebido como uma pequena briga mortal entre povos irmãos. Vocês só se envolveram porque as administrações anteriores fizeram isso, então precisam estar lá. Porque pela lógica, se as administrações anteriores não tivessem ajudado, não tivessem feito promessas de ajudar a Ucrânia, então, desde 1990, a Ucrânia entenderia que estava sozinha contra a Rússia e teria se comportado de maneira completamente diferente. E teria feito tudo de forma completamente diferente. Teria construído suas próprias forças armadas, sua defesa, seu relacionamento com o vizinho, mas eles achavam que tinham alguém no bolso, algum tiozão forte que viria com um porrete e daria uma surra na Rússia. Por isso se permitiam não gastar dinheiro com defesa, roubar o país e não se importar com o que o vizinho pensa, dizendo para ele, a gente faz o que quiser, tá? Mas não é assim que funciona. Você mora ao lado de um gorila que, como já disse, tem um grande porrete, está bêbado e agressivo, mesmo assim você não fala com ele. Eu tenho outro gorila aqui do lado que vai vir e te dar uma surra,
Em algum momento, né, o seu gorila vai ficar bêbado e vai te acertar na cabeça com aquilo que ele está segurando na mão. Por isso está tudo protegido, embora, sinceramente, eu não ache que nenhuma das nossas administrações tenha tido isso em mente. E, aliás, a mesma coisa aconteceu com toda a Europa, não só com a Ucrânia. Esse latido depois voltava para ela como um tapa na cara, certo? Você pensa antes de latir para alguém, se você não tem um gorila atrás de você te apoiando, não é mesmo? Exato. Por isso, de certa forma, somos culpados por termos dado à Ucrânia essa falsa sensação de segurança. Essa invenção do Kuchma em Budapeste. Vocês simplesmente disseram: entreguem as armas nucleares e depois não cuidaram disso. E quanto a apodrecer e explodir, ou, Deus me livre, vocês poderiam até vender isso para alguém, para terroristas, né? O que, por assim dizer, já começaram a fazer. E como sabemos, era assim. Se alguém atacar vocês, todos nós vamos reclamar sobre isso na Organização das Nações Unidas. Bem, foi isso que escreveram nesse papel. Não sei se Kushma ou alguém próximo a ele recebeu muito dinheiro no próprio bolso, ou talvez algum dos seus assessores mais próximos. Isso eu não sei, mas acho que recebeu, porque essas coisas geralmente são feitas com recompensa pessoal também. Bem, entregaram essas armas, mas não fizeram nada além disso. Porque enganaram todo o povo. Disseram que viriam proteger, mas ninguém tinha intenção de vir. Ninguém tinha intenção. A Grã-Bretanha, né? Vir para onde? Proteger quem? Ficaram malucos, é isso? Eles mesmos só têm 2 regimentos de soldados em toda a Grã-Bretanha. Quem eles vão proteger? E de quem? Os Estados Unidos ficam muito longe. E por que proteger alguém? Se a pessoa, como foi dito, por assim dizer, na Bíblia, ou seja, lute e então eu te ajudarei, se Deus quiser. Mas esse é exatamente o mesmo princípio. Lute e então talvez a gente venha te ajudar. E se você mesmo, como se diz, agora vocês estão lutando e por isso em geral a ajuda está vindo, se vocês tivessem se rendido imediatamente não haveria ajuda. De modo geral, nos afastamos bastante de tudo. Acho que já respondi a pergunta. Obrigado. Você falou que a Europa latiu por muito tempo atrás dos Estados Unidos, mas agora, como vemos, quem está latindo é a Rússia. O Ministério das Relações Exteriores da Medrossia enviou a Washington um aviso de que a transferência de armas e informações de inteligência para a Ucrânia, que eu lembro aos nossos telespectadores, traz consequências para a segurança internacional. E nessa declaração, mais uma vez, Moscou disse que os Estados Unidos estão se afastando do entendimento que foi alcançado no Alasca, novamente especulando sobre essa história. Mas quando o Ministério das Relações Exteriores da Rússia fala sobre certas consequências imprevisíveis, o que você acha que eles querem dizer com isso? Ataque a satélites americanos, já comentado por lá, pode ser transferência de tecnologia para os Houthi, com que eles podem assustar os Estados Unidos? Bem, com ajuda ativa ao Irã, ajuda ativa ao Hezbollah, ajuda ativa aos Houthi por lá. Para ser sincero, até agora não vejo nada além disso. Eu nem sei, talvez a Rússia atacando uma base americana lá soa absolutamente absurdo. Para quê? Seria preciso supor que no Kremlin sentam pessoas que querem que seus bens sejam atacados, bombardeados, explodidos e coisas do tipo. Eles são loucos ou o quê? Bem, eles não são loucos, mas talvez sejam tolos em algumas coisas. Mas para conseguir chegar lá em cima, ficar tanto tempo no topo, não dá para ser totalmente tolo. É preciso ser, no mínimo, muito astuto. É isso que eu acho que acontece. Eu não medi o QI do Vladimir Vladimirovich, não acho que seja muito alto. Mas essa capacidade de sobrevivência dele provavelmente é muito alta. Por isso ele se preocupa com si mesmo, sua saúde, seus bens e talvez com a família. Não sei exatamente quem ele considera família. Ele, de modo geral, se preocupa bastante com isso. E todos os outros que vivem nesse mesmo lugar, não sei, nesse cooperativo ao zero, já têm netos pela idade. Adultos, né? Sei que amam seus netos. Então, por que arriscar? Esses netos geralmente vivem em Londres e Nova York. Bem, quem vai mudar esse equilíbrio? Ninguém. Mas esses joguinhos traiçoeiros, não é? Nós fornecemos armas para a Ucrânia. Eles vão fornecer armas para o Irã? Está tudo bem.
Você acabou de mencionar o Putin sobre o fato de que eles também estão tentando ser espertos. Tenho certeza de que você ouviu aquela declaração do Putin de ontem ou anteontem, dizendo que ele está pronto para negociações, mas estritamente sob suas próprias condições. Ele também acabou misturando tudo em um pacote só. Ele disse que a base de Istambul de 2022, lembro, é o status neutro da Ucrânia, limitações ao exército. Além disso, além das modalidades de Anchorage, Anchorage apareceu de novo. E as exigências de Putin de 2024, e isso, lembro, é a retirada completa das forças armadas da Ucrânia das regiões de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia e Kherson dentro de suas fronteiras administrativas. Mas a pergunta é para você. Como Putin consegue, afinal, combinar em uma suposta proposta de paz tanto Istambul de 2022, onde as regiões eram ucranianas, e as exigências de 2024 de entregar a ele centros regionais como Zaporizhia e Kherson, que estão sob controle da Ucrânia? Bem, veja, é fácil. Resposta: fácil. Veja. Na verdade, depois da declaração de Zelensky de que a Ucrânia vai bombardear a Bielorrússia, muita coisa mudou. E ele fez isso 2 vezes. Da primeira vez, pensamos que ele, sei lá, tinha bebido, fumado alguma coisa e ficou louco naquele momento. Mas depois, no dia 19 e depois no dia 21 deste mês, ele repetiu isso pela segunda vez. Acho que ele mudou seriamente a trajetória de tudo o que está acontecendo. Porque se é possível bombardear, então, a Bielorrússia, pelo fato de ajudar, não participar diretamente da guerra, mas ajudar e fornecer para a Rússia, lá campos de treinamento ou alguma outra coisa, ou informações, petróleo e coisas do tipo, então isso significa que para a Rússia se abrem, digamos assim, oportunidades. Ou seja, em outras palavras, agora temos novas regras assim. Quem quer que ajude, agora ele tem esse direito. Podemos considerar isso como um alvo, certo? Então, bem, é isso, digamos, obrigado ao genial líder da Ucrânia. Agora ele abriu para a Rússia uma ótima oportunidade de fazer, como se diz, tudo o que quiser. Para qualquer pergunta, eles vão responder: estamos fazendo o mesmo que a Ucrânia. A Ucrânia declarou que é permitido bombardear, atirar lá e fazer outras coisas também. Só porque colocamos nossos radares em algum lugar lá. Então, se vocês fornecem armas à Ucrânia, podemos bombardeá-los também, certo? Eu não acho que eles vão bombardear alguém diretamente agora, tipo a Polônia ou os países bálticos, etc. Mas talvez eles encontrem algo para explodir, só para dizer que é uma retaliação pelo fato de vocês permitirem que a Ucrânia, digamos, envie seus cidadãos para a Polônia, certo? Aliás, eles também brigaram com a Polônia, né? Acho que agora eles não vão mais aceitar pessoas, né, se não me engano. Pelo menos com o presidente atual. É isso. Então, pela Polônia passavam grandes fluxos de armas europeias. Existe uma possibilidade séria de que a Polônia agora vá fechar parcialmente isso devido novamente às declarações que foram feitas pela Ucrânia. Então, eu não sei, digamos assim, a situação na Ucrânia, por um lado, está melhorando, porque a tecnologia, os drones lá, a Rússia também, digamos, começa a se sentir desconfortável, embora o mais importante seja que as pessoas que vivem em Moscou, para elas o mais importante é que as pessoas que vivem em Moscou e em São Petersburgo se sintam confortáveis. Eles ainda não sentiram nenhum desconforto. Uma vez chegaram lá drones ou algo assim, explodiram a 8 quilômetros do Kremlin, ficaram assustados. Bem, agora parece que, por assim dizer, se acalmaram de novo. Se isso ocorresse várias vezes, né, seria diferente, mas agora certamente voltaram aos seus restaurantes e saunas, aos seus clubes. Eles viajam para o exterior, mas não vão para esses 5 países, e sim para outros, né, cerca de 20 países. Nada mudou. Mas nesse sentido, por assim dizer, claro, por assim dizer, para a Rússia nada mudou. Mas, por outro lado, veja, a Ucrânia já começou a sentir bem que está acontecendo uma guerra e a guerra suga todas as energias e coisas do tipo. Mas a situação no sentido de, veja, a diminuição das exigências da Rússia, como você notou, não aconteceu. Por que não aconteceu? Porque diminuir as exigências, se para a Rússia não há nada de bom, no fato de a guerra terminar sem ser nas condições que Putin exige.
Somente nas condições deles, né? Somente se a Rússia declarar uma vitória total, aí eles podem parar. E eles declaram vitória total se as condições forem, sei lá, do Minsk I, do Minsk II de Istambul, ou seja lá o que for. E aí ficarão completamente satisfeitos. Além disso, perderam muitas pessoas e dinheiro. Muito! E precisam justificar para o próprio povo porque perderam esse dinheiro, anos, pessoas e etc. E o que conseguiram com isso? O que eles conseguiram agora é bem melhor do que antes. Enquanto eles não conseguirem mostrar isso, né, ou enquanto a dor for tão grande que se torne insuportável, essa guerra não vai acabar. Ou seja, na verdade, tudo depende da Ucrânia. Ela vai para as negociações em condições mais ou menos assim. Eu não estou defendendo nada agora, só estou tentando explicar a situação. Ou ela negocia nessas condições ou continua lutando. Continuação. E como você vê isso? A Ucrânia vai continuar lutando e a Rússia também? Ou vai chegar aquele momento em que a situação, digamos, no campo de batalha, talvez a situação na Crimeia, de alguma forma influencie o Kremlin? A situação na Crimeia não afetará a Rússia, está longe disso. Eles não enxergam a Crimeia dessa forma. Para eles é só um troféu. Se algo explode lá, não faz diferença. É mesmo? Ou seja, é algo bom? Não. Quer dizer, não é agradável, é só algo desagradável, só isso. É tipo, uma vez a cada 4 dias, no relatório do comandante-chefe, chega alguma informação sobre a Crimeia para ele, e só isso. E a guerra vai continuar pelo tempo que for, até que um dos lados decida que precisa acabar com isso. Então, a liderança da Ucrânia, repito, já é a 3ª vez que falamos disso, e digo que nada mudou, acontece tipo uma vez por mês. Nada mudou. Eu não vejo nenhum motivo para a Ucrânia, para a liderança ucraniana, encerrar a guerra em quaisquer condições que não sejam a vitória total. A vitória total já foi anunciada. A vitória total é a saída do último soldado russo de todo o território da Ucrânia, incluindo naturalmente a Crimeia. Porque a Crimeia, por assim dizer, é território da Ucrânia do ponto de vista da liderança ucraniana. E pode até ser, eu não sei, não sou especialista. Ou seja, a partir de certo ano, a Crimeia passou a ser da Ucrânia. E depois disso, a Rússia veio e começou, por assim dizer, a mudar isso à força. Então, por que a liderança da Ucrânia precisaria disso, que, na minha opinião, está lucrando de forma fenomenal com essa guerra, e a continuação da guerra é a continuação disso? Estar no centro do mundo, circular por várias capitais europeias. Não estou falando do Zelensky, estou falando de modo geral. Todos os outros também. Beber champanhe, tirar fotos com todas as pessoas importantes do planeta, ouvir elogios sobre si mesmo. E assim que a guerra termina, em primeiro lugar, devem haver novas eleições, ou seja, algumas pessoas vão perder seus cargos. E em segundo lugar, as novas eleições podem levar a uma situação em que alguém diga: Sergei Ivanovich, um momento, aqui está escrito que recebemos 4 bilhões, mas onde eles estão? Porque só chegaram armamentos no valor de 100 milhões. Onde está o restante do dinheiro? E vai começar, talvez comece, talvez por assim dizer, eu daria uns 15% de chance de começar, e os outros 85% de que nada vai acontecer. Ninguém investigará nada, todos que precisarem serão comprados. No poder vão chegar de qualquer forma pessoas que de alguma maneira estão envolvidas ou que vão ser envolvidas, ou seja, na verdade nada vai mudar. Mas há 15% de chance de que depois da guerra possam surgir alguns grupos que comecem a investigar essa quadrilha que está no poder agora. E vão encontrar, claro, porque os americanos vão passar um monte de informações com prazer, e também alguns europeus que não receberam a parte deles, por assim dizer, também vão passar informações. Por isso, nem para o governo russo é vantajoso terminar a guerra, nem para o governo ucraniano é vantajoso terminar a guerra. Por isso, enquanto não acontecer algo sério, seja uma catástrofe ou algo mudar de tal forma que fique assustador demais, isso vai continuar, porque quem morre é o povo. O povo, os filhos de todas as pessoas importantes que tomam decisões, eles estão, como eu já disse, em Londres, em Nova York, alguns lá na Sorbonne, em Paris, bem poucos ainda estão aqui. Então, os seus filhos, ou seja, os filhos dos ucranianos ou dos russos, na verdade, não interessam a ninguém, nem lá nem cá.
Você diz que algo extraordinário deve acontecer, algum tipo de catástrofe, e o que poderia ser essa catástrofe que pode levar ao fim desta guerra, provavelmente. E no Kremlin acontece um golpe, e esse golpe não é feito pela força. KGB, que agora como se chama FSB, tanto faz que são ainda mais, querem intensificar o controle e chegar ao stalinismo? Sim, mas digamos, por assim dizer, algum outro, eu não vejo isso, eu daria 1% de chance para isso, porque simplesmente não vejo isso. Talvez eu não entenda algo, já que não moro lá. Não tem mais nada na Rússia lá, algo vai explodir. Não, eles não têm nada assim, nada que explodisse de uma vez e que eles ficassem assustados, né? E a China, de repente, diz que vai parar de cooperar com a Rússia. Pronto, ponto final. Façam como quiserem, nós ficamos de fora e somos contra vocês continuarem a guerra, certo? Isso vai fazer eles pensarem seriamente. E do ponto de vista da Ucrânia, vão aparecer casos de roubo, de saque, especificamente roubando pessoas que foram para o exército lutar, morrem e recebem uma enorme quantidade de armamentos que não são consertados e simplesmente não funcionam e coisas desse tipo. E isso não vai conseguir ser abafado, como abafaram várias histórias anteriores. Ah, bem, algo assim, algo desse tipo, porque, sinceramente, bem, Zelensky não pretende se reeleger, certo? Por isso, bem, não vão deixar, como se diz, e não vão permitir que ele faça isso, mesmo que ele decida: vou me reeleger, vou fugir para alguma ilha de Madagascar, vou comprá-la e morar lá. Nem os deles vão permitir que ele faça isso. Ou seja, vocês não terão uma nova reeleição. Vai saber, talvez esteja acontecendo uma ofensiva russa tão forte lá que está varrendo tudo pelo caminho. Então a Ucrânia diz: tudo bem, eu aceito suas condições, e aí a Rússia diz: não, agora queremos outras condições. Por isso, sinceramente, eu não vejo. Vejo uma guerra longa, mais 3 ou 4 anos, até que provavelmente mais 1 milhão de jovens ucranianos morra e não haja mais quem enviar à linha de frente. É nesse momento que começa a acontecer aquilo de que estou falando. Mas nesse contexto, talvez valha a pena citar Zelensky, que em seu pronunciamento declarou que a Ucrânia tem um plano de operação militar na Crimeia claramente calculado. Segundo ele, se os parceiros do G7 entregarem a Kiev aquilo que foi discutido nas negociações, a Ucrânia criará rapidamente condições em que a Rússia será forçada a escolher a paz. Fim da citação. Fim. Você acha que isso é apenas uma história midiática ou realmente existe alguma arma milagrosa por lá? Ou é alguma decisão financeira do G7 que Zelensky tem em mente ao falar sobre a capacidade de forçar a Rússia à paz através da Crimeia? Eu simplesmente não entendo isso. Quer dizer, isso não existia antes, é isso? E quem vai dar isso para ele? Ele pode tentar, mas quem permite? Ou seja, de novo, a América tem que fornecer algum tipo de arma que ela não fornece, porque é muito moderna, pelo que eu entendi, né? Os Estados Unidos não vão dar nem vender para os europeus, nem transferir armas que sejam tão revolucionárias assim, sobre as quais nem se pode falar, né? Se a conversa é sobre ter mais daquilo, então, de novo, isso também não vai acontecer. Agora chegou a primeira parcela, se não me engano, desses 90 bilhões de euros da Europa. Ou seja, a Europa quer prolongar a guerra, claramente. Se a Europa não quisesse que a guerra continuasse, se não quisesse, eles agiriam de outra forma. Eles fazem uma coisa muito simples, eles apoiam as ações militares. E ao apoiar as ações militares até a vitória, isso significa que se começarem a vencer a Rússia pode ficar muito irritada e fazer algo ruim, certo? Ninguém na Europa quer isso, porque eles ainda dependem da Rússia. É um jogo muito estranho. A Europa vai, mas a Europa não repassa nada disso para a Ucrânia e nem compra dos Estados Unidos algo que possa irritar o Kremlin. Porque se o Kremlin realmente ficar muito irritado, a Europa terá um inverno frio. E é isso que eles mais temem, porque seus eleitores vão escolher outra pessoa. Por isso esse absurdo de dizer que vamos depender da Rússia, mas ao mesmo tempo continuar comprando dela. Sabe, na sua época,
O Japão, antes da Segunda Guerra Mundial, sim, acabou entrando na seguinte situação, por assim dizer. 80% da energia deles vinha dos Estados Unidos. Por isso, quando algo não agradou ao Roosevelt, Roosevelt era o presidente naquela época. Sim, então ele emitiu uma ordem para não vender mais nada relacionado à energia para o Japão. E o Japão fez as contas e descobriu que eles tinham, como disseram, combustível para 1 ano e meio, se economizassem tudo, para que pelo menos alguns tratores e tanques continuassem funcionando. E eles entenderam que se não atacassem imediatamente, simplesmente ficariam sem nada, tudo iria parar. Então, por assim dizer, assim que você entra nessa dependência, sim, a Europa, por exemplo, começou a recusar o petróleo russo e passou completamente a usar petróleo de onde? Daquele mesmo, ou seja, do Golfo Pérsico, de onde agora o Irã está falando. E agora eles dizem, nós fechamos, e pronto. E o que vocês vão fazer agora? Ou seja, quando você ficou totalmente dependente de alguém, a América fez o mesmo antes do Trump, pelo menos agora estamos corrigindo isso. 80 ou 90% nossos metais de terras raras vêm da China ou de empresas controladas pela China. O que isso significa? Isso significa produção militar por mais 6 meses. Depois, se cortarem nosso acesso, ela termina. Ou seja, os países cometem esse erro bobo repetidamente. Porque é mais barato, porque é melhor, ou simplesmente porque alguém recebeu um suborno? Por que a Europa trocou seu próprio carvão pelo gás russo? Isso permitiu que os russos aumentassem imediatamente o preço do gás em 10 vezes, não em 10%, mas em 10 vezes de 30 para 300 por 1.000 metros cúbicos de gás. Sabe, alguém foi pago, alguém votou, alguém foi pego em alguma coisa e foi chantageado, alguém mais aconteceu outra coisa. E de repente uma decisão é tomada e o país fica dependente. Agora, a Ucrânia depende absolutamente do fluxo de armas. Não importa quanto deem, ainda depende, né? Com sorrisos forçados, as pessoas que fornecem armas nunca quiseram dar o suficiente para a Ucrânia vencer. Eles querem fornecer armas para que... talvez eles queiram que a Rússia fique presa lá. Talvez eles queiram apenas lucrar com a guerra. Talvez seja por outro motivo. Eu não conheço as motivações deles. Eu só vejo o resultado. O resultado é o seguinte: a Ucrânia recebe exatamente a quantidade de armas necessária para que a guerra continue. Quando você diz que as pessoas dão essa quantidade de armas, você está se referindo a alguém em específico? Quero dizer, a liderança da Europa, digamos, da União Europeia, e a liderança dos Estados Unidos, que estava lá até recentemente. A última liderança, ela simplesmente age de forma diferente. Isso não significa que eles sejam anjos, certo? Eles só têm outras prioridades. Só isso. Eles buscam acabar com as guerras por motivos próprios. Isso não quer dizer que sejam totalmente bons. Eles querem o fim das guerras. Talvez acabar de um jeito que desagrade parte dos envolvidos nessas guerras, certo? Por isso, o objetivo é simplesmente outro, certo? O objetivo é outro. Lá, o Prampa tem outro objetivo, não é roubar como o Obama, certo? O Obama saiu, deixou de ser presidente, em um ano do nada recebeu 100 milhões de dólares. 100 milhões de dólares. 38 milhões foram pagos a outra esposa como adiantamento de um livro. Nem sei se ela escreveu, mas quem pode justificar 38 milhões de dólares vendendo um livro de Michel Pavla? Ninguém. Ninguém precisa dessa porcaria. Aqui, 38 milhões por isso, 38 por aquilo, 12 pela HBO, pelo fato de que ele talvez um dia vá produzir algum programa. Ou seja, pagaram uma comissão para ele, certo? Ou seja, ele trabalhou durante toda a sua presidência para que, quando se aposentasse, tivesse muito dinheiro. Aconteceu, Clinton terminou, então eles roubaram do Clinton, roubaram um monte de móveis e louças da Casa Branca, isso foi oficialmente registrado, simplesmente roubaram. Quando perguntaram, né, você assina um termo de consentimento mútuo? Ela respondeu que não importa. Depois de um tempo, eles também gastaram 100 milhões de dólares, sim. Gore, que era o vice-presidente, saiu e lá ele se saiu ainda melhor. Ele acabou com 200 milhões. Ele estava envolvido em todos os fluxos de dinheiro, sendo mais esperto que o Clinton, embora o Clinton seja um político maior. E ele é mais esperto do ponto de vista do fluxo. Ele ganhou um Oscar, ganhou o Nobel e ganhou 200 milhões de dólares.
Bom, para o Trump, o desafio é diferente. Para ele, 200 bilhões de dólares não é suficiente para se sentir realizado. Ele já tem lá 3, 8, 5, eu nem contei quanto ele tem. Bom, bilhões. E para ele, você quer 100 milhões? Ah, vai embora com esses seus 100 milhões, né? Por isso lá é diferente. Ele quer um monumento não feito por mãos humanas, e apoio muito, pois é melhor que um tambor. Você entende a diferença, né? Quer se passar por bom, ajudar todos, mas só quer roubar meu dinheiro e depois uma parte volta para ele. Por isso eu sou a favor, eu sou muito pragmaticamente a favor disso. Como assim inesperado? Muita gente estava esperando por isso. Como informou literalmente há algumas horas o representante do presidente da Ucrânia para questões de política de sanções, Vlasiuk, as sanções rigorosas dos Estados Unidos contra o petróleo russo voltam a entrar em vigor totalmente após um período de certas flexibilizações. Se é assim, então a pergunta é a seguinte: por que Trump está restabelecendo as sanções justamente agora? Porquê que ele não fez isso antes, assim que a questão com o Irã foi resolvida? Porquê que ele não fez isso depois, não esperou mais um pouco? Porque nós estabelecemos como objetivo extrair uma certa quantidade de petróleo do Golfo Pérsico. E só agora, anteontem, anunciamos que secretamente tiramos 100 milhões de barris de petróleo de lá, equilibramos o mercado, aumentamos nossa produção e coisas do tipo, e podemos voltar a todos os nossos jogos anteriores, por assim dizer, certo? Ou seja, em outras palavras, nós estabelecemos como meta tirar 100 milhões de barris e tiramos. Ou seja, agora já é possível pressionar a Rússia com sanções? Sim, embora nos anos anteriores, não lembro exatamente quantos, já pressionam a Rússia com essas sanções, e parte dessas sanções acabou trazendo grandes benefícios para a Rússia. Porque eles foram obrigados a começar a desenvolver a própria produção, em parte fortaleceram suas relações com o chamado Sul, sim. E parte, claro, foi prejudicada e coisas do tipo, mas isso só vai ter efeito daqui a 15 ou 20 anos, quando a falta dessas tecnologias modernas começar a afetá-los de verdade. Por enquanto, eu diria que essas sanções para a Rússia vão de neutras a positivas. E o fato de que 30, 40 ou 50 oligarcas e suas famílias não podem mais ir para a França ou para a Espanha, eles já superaram isso, já venderam seus iates, suas mansões e tudo mais. No começo ficaram chocados, mas agora perceberam que também podem aproveitar a vida na China e em várias ilhas, sei lá, nas Galápagos ou em outras, onde também é possível descansar muito bem. E as mesmas garotas que eles chamavam lá na França agora vão até lá. Então, eu não acho que isso tenha abalado muito Moscou e São Petersburgo, absolutamente não foram afetadas por isso. Como me explicaram alguns dos meus correspondentes russos, pessoas assim de classe média, isso os afeta, por assim dizer, mas não tanto, eles dizem. Aproximadamente em 10 a 15% aumentou o preço de tudo, por assim dizer, do que não estava em falta por causa das sanções. Eu pergunto, de que maneira? Eles dizem, ou vem pela Turquia ou pela China, ou seja, a entrega custa uns 10 a 15% mais caro. Então, o queijo custava X, agora custa X mais 15%. Eles dizem, para nós, no fim das contas, isso não faz diferença nenhuma. Já que mencionamos o Irã, queria te perguntar mais uma coisa sobre isso. O Senado dos Estados Unidos aprovou uma resolução que bloqueia ações militares contra o Irã sem a aprovação do Congresso. Trump afirmou que o Irã está nas cordas, pronto para ceder tudo. Ele acusou senadores de ajudarem o inimigo e chamou republicanos favoráveis de perdedores. E logo depois, sob pressão, não sei de quem, provavelmente da liderança do partido, os senadores retiraram seus votos e mudaram o resultado a favor do Trump. Trump agradeceu publicamente os líderes do partido e disse que a votação deixará o Irã em situação embaraçosa. A história desse quase instantâneo recuo dos votos dos senadores, do que esse caso é um indicativo? Isso é uma demonstração do controle absoluto de Trump sobre o partido ou é um sinal de algum tipo de voz interna rígida? Que na verdade não é bem assim. A parte intermediária foi divulgada naquele relatório que você obviamente leu. Ou seja, aqueles senadores, os senadores que resistiram, foram chamados à Casa Branca. Não para um encontro com Trump. Eles foram levados à sala dos documentos secretos e receberam um briefing com eles.
Depois disso, pelo menos um senador disse: "Eu não sabia o que acabei de descobrir e estou mudando minha opinião." Ou seja, em outras palavras, eles foram levados lá e mostraram algo para eles. Senadores não são pessoas comuns. Eles não chegaram lá por acaso, por assim dizer. São pessoas que passaram por uma escola séria, tanto antes de chegarem lá quanto durante, e coisas do tipo. Ou seja, quando eles mudam de opinião, isso significa que é baseado em alguma coisa. Agora, mesmo quando o líder do partido, ou seja, o líder oficial do partido, é o presidente dos Estados Unidos da América, porque lá é o Trump, né? Esse é um cargo oficial. O líder do partido é o presidente. Então quando, digamos, não é presidencial, aí é escolhido. Mas quando há um presidente próprio, então ele é o líder do partido. Então, isso mostra que mesmo quando o líder do partido quer alguma coisa, insiste em algo, ainda assim seus colegas de partido que teoricamente o apoiam dizem: "Eu tenho uma opinião diferente sobre isso. Minha consciência ou meu entendimento ou algo mais me diz que eu não vou votar assim, como você diz, e ponto final." E votam de outra forma. Isso é impressionante. Isso significa que, ao contrário disso, o Partido Democrata nunca faz isso. Lá no Partido Democrata, ele às vezes tem uma pessoa só, ou no máximo duas, certo? Agora, esse um é esse mesmo, o nome dele, meu Deus, fugiu da minha cabeça. O senador, aquele alto, digamos, corpulento, cabeça careca. Isso fugiu da minha cabeça agora. Acontece, né? Agora eles têm essa consciência daquela época. Ele diz: "Gente, o que estão fazendo? Não dá para votar sempre como o partido manda. Às vezes é preciso pensar também." E os republicanos, nesse sentido, têm muito menos disciplina, o que faz com que, ou seja, haja mais democracia, o que torna mais difícil aprovar certas coisas. Ou seja, você precisa ser convencido. Agora conseguiram convencer. Agora chamaram para algum lugar onde é possível mostrar sentado. Não pode. Por algum motivo eles têm medo de levar para fora, né? Eles chamaram, as pessoas vieram, assistiram e disseram: poxa, a gente não sabia disso, agora sabemos, e agora vamos votar desse jeito." Queria muito te perguntar sobre um caso assim. O general 4 estrelas Cristóvão Donoghue, líder do comando do exército dos Estados Unidos na Europa e África, teve papel essencial na logística. E não só para nós. Isso é para todos, isso é para todos, isso é para todos, isso é para todos, para todos, isso é para todos. Ajuda a Ucrânia. Eles estão sendo afastados nas purgas do alto comando pelo Hegseth sob o lema, como era dito, menos generais, mais soldados. Se não me engano, o cargo de Donoghue foi rebaixado ao posto de 3 estrelas. O comando americano na Europa está reduzindo sua presença em meio à pressão de Trump, que exige que eu assuma os custos da guerra na Ucrânia. Estou apenas lembrando nossos espectadores, e é simbólico talvez que Donoghue tenha sido o último soldado dos Estados Unidos a deixar o Afeganistão em 2021. E isso, eu não sei, tem um Hex lá. Pode ser tipo por aquela retirada vergonhosa das tropas do Afeganistão, ou talvez seja realmente algum tipo de desmantelamento planejado do sistema americano de apoio à Ucrânia, por exemplo, porque, bom, lembro que justamente Donoghue foi um dos principais responsáveis pela ajuda à Ucrânia. Sabe, vingança dificilmente, quer dizer, ela pode acontecer facilmente, todas as pessoas são humanas, ainda mais o Trump, tenho certeza de que ele tem esse traço. É verdade, mas quando a pessoa é necessária para ele, necessária para fazer alguma coisa, ele imediatamente esquece tudo isso e oferece um cargo no governo dele e assim por diante. Já vimos isso muitas vezes, mas aqui talvez eu descarte a vingança porque já passou muito tempo. Em segundo lugar, a retirada do Afeganistão não é associada na mente dos americanos ao nome Donoghue, não é associada. Ou seja, sabemos que ele existiu lá. E não é como se procurassem algo nele, não. Isso não existe. Com a Ucrânia eu não sei. Tudo pode ser. Eu acho que provavelmente está se formando outro sistema ou outro, não sei. Lá, como se chama a vertical do poder no exército, e é bem possível que Donoghue simplesmente não se encaixasse nela. Por quê? Porque eu não sei, sinceramente não sei. Posso dizer o que não penso, mas explicar por que estão trocando ele é difícil. Talvez não seja mais rápido, não sabemos, pode ser pelo Adskamer, ninguém comenta, ou outro motivo.
Também não sabemos se existe algum outro motivo. Parece que não há motivo, né? Só Deus sabe, talvez seja alguém lá oficialmente, alguém que está sob ele. Começaram a dizer que, pessoal, ele, digamos que já está um pouco assim, começando a enrolar a língua e tal. Só Deus sabe e tal. Já tocaram um pouco no assunto do Irã. Eu gostaria de te perguntar mais uma coisa. De acordo com uma grande pesquisa da Universidade Hebraica de Jerusalém, 92% dos israelenses consideram o Irã o vencedor da guerra de 6 semanas. Quase 83% têm certeza de que a campanha comprometeu a segurança de longo prazo de Israel e 88% acham que os objetivos foram um fracasso total. E, na verdade, a pergunta provavelmente é sobre esses números. Esses números são uma sentença pessoal para Netanyahu ou para todo o conceito da invencibilidade de Israel no Oriente Médio? Porque parece estranho que, apesar do domínio tecnológico total de Tzahal, 92% dos cidadãos de Israel se sintam derrotados na guerra contra o Irã. Eu acho que aqui é uma questão de ressentimento nacional, porque, sabe, é muito. O desejo era que agora, finalmente, Netanyahu está em boas relações com Trump. E Trump, na verdade, faz muito mais, significativamente mais do que todos os outros presidentes para Israel. E até mesmo nos Estados Unidos circula esse boato de que praticamente Netanyahu é quem manda e que finalmente agora juntos vamos destruir completamente o Irã. Estudantes são um termômetro muito curioso das emoções e um péssimo parâmetro de lógica. Eu mesmo, como se diz, já fui estudante um dia, então sei exatamente do que estou falando. A questão é, se não formos emocionais quanto a isso, como os israelenses, também sou israelense pelo passaporte, só para esclarecer. Lutei em Israel, cumpri serviço da reserva lá e até viajei dos Estados Unidos para isso, especialmente durante a Operação Revan. Por isso é algo próximo para mim. Eu tenho dupla cidadania, sou americano e israelense, e por assim dizer, Deus me livre, se um dia eu tiver que escolher. Eu ficaria em um estado de absoluto terror. Espero que nunca precise passar por isso. Então, vamos lembrar o que aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha foi obrigada a aceitar e assinar condições que eram absolutamente humilhantes, o que levou a uma enorme inflação, a enormes problemas. E isso, por sua vez, levou ao surgimento de Hitler. Hitler, vocês vão entender que não estou inventando nada nem me citando. Agora, quando nós atacamos o Iraque, certo? É incompreensível por que nos envolvemos no conflito entre Iraque e Kuwait. Acho que o Kuwait pagou muito aos nossos senadores, pois não vejo outro motivo para se envolver nessa história. Bom, então, nós atacamos o Iraque, destruímos o país, acabamos com tudo, capturamos Saddam Hussein, e o Iraque ficou muito pior do que era antes. Nós atacamos a Líbia. A Líbia, antes disso, entregou suas armas nucleares, todos os projetos, tudo, fez tudo o que pedimos, mas nós mesmo assim a atacamos, destruímos tudo, e a Líbia ficou muito pior do que era antes. Eu posso continuar essa lista, um atrás do outro, Vietnã. Nós nos metemos no Vietnã, depois que saímos de lá ficou pior. Nós nos metemos na Coreia, depois que saímos ficou pior. Metade da Coreia ficou, bem, simplesmente, digamos assim, sabemos como é, né? Ou seja, em outras palavras, isso é experiência. Nenhum de nós não temos nenhuma experiência positiva em que vencemos alguém. Estabelecemos nossa ordem lá, mudamos o poder e depois as coisas melhoraram. Posso dizer que mesmo depois da Revolução na França, da Bastilha e tudo mais, também ficou muito pior. Posso citar mais 20 histórias em que, após revoluções internas, destruições e levantes, tudo piorou em vez de melhorar. Nunca aconteceu. A União Soviética surgiu no lugar do Império Russo e assim por diante. Ou seja, até agora, a história da humanidade nos últimos 100 ou 150 anos mostra que, assim que você muda o poder e chega ou outro poder forte, ou chega a ausência de poder, o país fica pior do que era antes. O que eles querem? Para que a gente faça tudo de novo?
Bem, os estudantes entrevistaram outros estudantes que querem que aquela garota fique com eles logo. Depois ela engravidou e eles não sabem o que fazer. Não foram os estudantes que entrevistaram, foi a Universidade Judaica que fez a pesquisa. Ok? Muito bem, muito bem. Então, os israelenses, com todo o meu grande carinho por esse país, onde vivi muitos anos, viajo para lá com muita frequência, faço por Israel muito mais do que a maioria dos israelenses que vivem lá, afirmo isso com total responsabilidade. Acho que os israelenses são como grandes crianças e ficaram magoados. Eles ficaram magoados porque agora o problema deles com o Iraque, com o Irã, não foi resolvido por eles. Bem, eles ficaram magoados, sim. Não foram estudantes, mas pessoas entrevistadas nas ruas. Tenho absoluta certeza de que se eu ligar agora para o meu próprio irmão, que é um pouco mais novo que eu, ele vai me contar exatamente a mesma coisa. Não porque ele seja burro, mas porque ele ficou magoado. Eu não conversei com ele sobre isso. Tenho certeza de que ele vai dizer isso. Os filhos dele, que são capitães e majores no exército e não servem há tempos, já têm filhos que também já deveriam ir para o exército. Mas mesmo assim, por assim dizer, provavelmente vão dizer exatamente a mesma coisa. Porque eles não trabalham com análise, porque eles são médicos, engenheiros, escritores, alguém mais, professores. Droga, de novo esse Matanhago não conseguiu levar o assunto até o fim. Esse canalha o Trump prometeu. E o que o Trump prometeu? A mesma coisa que a América prometeu ao Clinton. É isso que eles pensam. Eles não conseguem ver o quadro geral. Eu entendo que agora eles estão sentindo muita dor e mágoa. E por fim, mais uma pergunta que de certa forma envolve Israel. Netanyahu declarou que Israel deve se livrar da dependência militar dos Estados Unidos, criar seu próprio sistema independente de produção de armas, que o resultado da luta contra o Irã depende apenas da força própria do país. Lembro que ele se recusou a retirar as tropas do sul do Líbano. Apesar do acordo dos Estados Unidos com o Irã, a mídia informa que Washington e Tel Aviv iniciaram negociações para passar da ajuda militar para uma parceria mútua. Anteriormente, o vice-presidente Vance lembrou a Israel que 2/3 de suas armas são pagos pelos contribuintes americanos e exigiu que não atrapalhassem a paz com o Irã. Essas declarações de Netanyahu sobre a independência dos Estados Unidos, sobre um ciclo fechado de produção de armas de alta tecnologia, 100 bilhões, 100 tecnologias dos Estados Unidos, o que isso significa? É uma espécie de chantagem à Casa Branca ou é um plano estratégico real? Bem, eu acho. Vamos lá. Veja, se eu simplesmente responder, vai ser tão incompreensível e recebido do mesmo jeito, é o que ele acha, certo? Vamos abordar isso de forma um pouco mais profunda, como qualquer analista deveria fazer. Israel depende hoje do fornecimento de armas americanas? Depende. O quanto depende? A resposta é muito. Israel tem o suficiente para se defender por meio ano, talvez até menos, usando coisas como os domos e outros sistemas contra os foguetes que o Hezbollah e outros têm. Depois de meio ano, 7 meses, 8 meses, não vai ter mais com o que se defender, certo? Ou seja, em outras palavras, os líderes de Israel sabem absolutamente, com certeza, que eles não podem respirar nem expirar sem até certo ponto depender disso. Você sabe, como diziam aquela Rádio Eco de Moscou, né? Eles até certo ponto podiam ser da linha de frente, ou seja, podiam ser anti-governo, antiputinistas. Mas em certos momentos, quando era necessário, vinha uma ligação e eles falavam exatamente o que tinha sido ordenado. Ou seja, até aqui você dança, mas depois disso não. Ou seja, você finge estar na linha de frente, mas é apenas o servo mais fiel. Então, o que é Israel hoje? Depois falam para ele, você ficou maluco? Vamos fornecer para vocês, acabou, tchau. E o que Israel faz? Ou seja, em outras palavras, mas Netanyahu já mostrou há muito tempo que não é idiota. Ele é uma pessoa muito talentosa. Ele está entre os 3, talvez agora entre os 4 com a chegada do argentino. Provavelmente entre os 4 governantes mais sábios da Terra. Sábio, quero dizer, não astuto como Putin, mas sim sábio. Então essa pessoa, para dizer não aos americanos, e não dentro dos seus limites permitidos e acordados, dessas regras do jogo, um não de 100%, isso não pode acontecer, porque simplesmente não pode acontecer. Em outras palavras, o que temos com Guziá?
Com Guziá, temos o seguinte: isso se chama um acordo de bastidores. Vocês, pessoal, dizem que são independentes de nós, para que o Irã não possa nos fazer nenhuma reivindicação. Nós dizemos que não tomamos decisões que são do interesse de Israel. Assim, nos livramos dos antissemitas que estão dentro. O mesmo acontece com o republicanismo. Partidos republicanos como Tucker Carlson e outros, Candace Owens, dizem que os judeus comandam tudo. Aqui está, por favor, ambos os lados mostram que somos independentes um do outro. Nós fazemos isso e Israel faz aquilo. E até contamos um ao outro que vocês são uns filhos da mãe. E amanhã mesmo vamos mudar tudo e estamos balançando os punhos. Do meu ponto de vista, não vejo nada além de encenação para o público. Simplesmente não vejo nada. Eu simplesmente não consigo imaginar. Não consigo imaginar, assim como não entendo como o exército israelense não conseguiu voar e parar o Hamas por 6 horas durante um ataque. Servi no exército. 2 horas depois de termos sido acionados à noite, na noite da NTV, já estávamos a meio caminho de Alexandria, preparando os canhões e mostrando aos egípcios de Alexandria que não deveriam tentar parar nossos aviões. Levou 2 horas para nos prepararmos completamente, equiparmos e embarcarmos nos canhões. Era autopropulsado. E aqui eles não conseguiram, em mais de 5 horas, quase 6 horas, não conseguiram enviar soldados para lá. Então tem algo errado. E aqui é exatamente a mesma coisa, tem algo errado. O que está errado, na minha opinião, está absolutamente claro. E para ambos, neste momento, é vantajoso jogar o jogo de que não dependemos um do outro. Obrigado, Leon, por estar conosco. Sempre fico feliz em conversar com você. Sempre é um prazer ouvir seu ponto de vista, ouvir sua análise. Lembro aos nossos espectadores que quem esteve em contato conosco foi o cientista político e ativista social Leon Weinstein. Então, de modo geral, não se esqueçam de curtir, não se esqueçam de comentar. Obrigado a vocês, espectadores, por terem assistido a tudo isso. E espero que vocês escrevam alguma coisa, com certeza. A Leon também gosta de ler os comentários. Sim, é verdade. 2 ou 3 dias depois que sai, eu sempre entro e vejo o que estão escrevendo. É interessante. Obrigado a todos, cuidem-se e cuidem dos seus entes queridos. Até a próxima.